os Estados Unidos destruíram uma nova lancha atribuída ao narcotráfico no Mar do Caribe. Essa já é a 18ª desde do início das tensões entre os dois países. Com isso, o total de mortos chega a 69 pessoas, além de um desaparecido. Ao mesmo tempo, o porta-voz de aviões nuclear dos Estados Unidos avança pelo Atlântico e deve chegar à região na próxima semana, com o aumento das tensões. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país já está pronto para responder os pedidos de ajuda do governo de Nicolás Maduro. Fred, queria que você fizesse um panorama do que está acontecendo. E uma dúvida que sempre fica: vai acontecer, na verdade, alguma invasão ou não dos Estados Unidos na Venezuela? Qual que é o panorama que a gente tem? Olha, nós temos um panorama de escalada das tensões. Realmente é um momento de muita tensão. Como você falou, o 18º barco destruído pelas forças norte-americanas em águas ali da região do Caribe, né? São águas internacionais. Essa declaração da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, ela é um estreitamento da solidariedade da Rússia com a Venezuela. É uma parceria já antiga, há um intercâmbio comercial ainda intenso entre os dois países. E ela fez, além de falar dessa questão, dessa parceria, falou da necessidade de desescalar as tensões, porque uma agressão nesse momento só poderia piorar a situação, né? Nós tivemos, por exemplo, já há mais ou menos uma semana, o jornal The Telegraph havia informado, com base em informações de membros da Duma, né, o parlamento da Rússia, de que haveria negociações para o fornecimento de mísseis de cruzeiro e até mísseis hipersônicos Oreshnik, que já foram testados na Ucrânia para a Venezuela. O Oreshnik é um míssil hipersônico capaz de voar a uma velocidade de 10 vezes a velocidade do som, ou seja, Mach 10, e ele tem capacidade de lançamento de múltiplas ogivas, né, explosivas. Então seria um armamento bastante sofisticado para um momento também em que as tensões estão crescendo. Por exemplo, os Estados Unidos já estão deslocando o porta-aviões Gerald Ford em direção ao Mar do Caribe. Nesse momento, há 2 dias atrás, nós montamos aqui uma arte. Essas daí são imagens que foram divulgadas ontem pela Marinha dos Estados Unidos dos preparativos do Gerald Ford, que nesse momento está no Oceano Atlântico, né? É um porta-aviões nuclear. Ele tem capacidade para transportar até 75 aeronaves, boa parte delas caças bombardeio FA-18, como esses que apareceram na tela, com capacidade tanto de interceptação quanto de bombardeio. Aeronaves de controle radar, alerta antecipado, helicópteros de ataque, helicópteros de salvamento, transporte de tropas. É um corpo de combate um pouco mais reduzido, ele normalmente é acompanhado por pelo menos 5 destroyers. A informação, quando ele passou pelo Estreito de Gibraltar, há mais ou menos uns 2 dias, né, uns 2, 3 dias, ele estava acompanhado de 2 destroyers, né? Nós temos também um slide mostrando esse deslocamento dele saindo de uma área estratégica para os Estados Unidos, que é o oceano, para o Mar Mediterrâneo. Ali nós temos imagens feitas a partir do observatório em Gibraltar e Ceuta, né? Ali nós vemos a trajetória dele saindo do Mar Mediterrâneo. Ali o ponto extremo ali na costa da África, próximo ao Marrocos, foi há 2 dias atrás. Ele está se deslocando a uma velocidade de mais ou menos 15 nós pelo Oceano Atlântico. Isso dá em torno de uns 25, um pouco menos de 30 km por hora. E a expectativa é de que ele chegue à região do Caribe na próxima semana, né? Ele vai reforçar esse grupo de ataque que já está lá, que tem como nave principal o Iwo Jima, que também ele transporta em torno de 10 aviões F-35, né, de 5ª geração, além de helicópteros de ataque, mais destroyers e um submarino com capacidade de lançamento de mísseis, né? Esse momento todo é um momento de absoluta tensão. Esse deslocamento de um porta-aviões saindo de uma região estratégica para os Estados Unidos, que é o Mar Mediterrâneo, onde ele dá apoio tanto às tropas da OTAN
na Europa quanto à possibilidade do controle do canal de Suez e reforço às tropas no Oriente Médio e Golfo Pérsico para ir para o Caribe. Isso mostra, para você ter uma ideia, o tanto que isso mostra de comprometimento da ação. O custo operacional de um porta-aviões desse nível que os Estados Unidos possuem é de entre 6 e 8 milhões de dólares por dia, né? Dependendo do nível de emprego que ele está sendo feito. Então isso é uma demonstração muito clara de Donald Trump de que ele está empenhado nisso. E há uma reação, inclusive, dos mercados em relação a esse comprometimento. Para você ter uma ideia, Letícia, os bônus da dívida da Venezuela, eles tiveram uma maior alta em 6 anos agora nos últimos dias, né? Justamente pela expectativa dos investidores de que haverá uma mudança de regime, né? Uma entidade de especulação de mercado, né, que faz avaliações de mercado, chamada Polymarket, ela estima que um confronto entre os Estados Unidos, o engajamento militar entre os Estados Unidos e a Venezuela, até o final do ano, seria algo em torno de 29% de chance. São investidores que avaliam essa possibilidade, justamente fazem esse cenário para ver se investem recursos na região ou não. Então, a Polymarket ele faz essa análise. Então, até o final do ano, a expectativa seria de 29% por esses investidores. Agora, para o final do primeiro trimestre do ano que vem, as expectativas já sobem para em torno de 36%. É interessante a gente observar para até mensurar, mas Fred, queria só puxar um outro ponto, porque você falou da Rússia, mas o Papa também se manifestou, né? Sim, ontem o Papa ele fez uma declaração no Vaticano em que ele pede moderação, em que fala que não se justifica esse acirramento de tensões na Venezuela e que um conflito seria ruim para todos. Ele também fez uma defesa dos migrantes nos Estados Unidos contra a ação da ICE, né, que é o policiamento contra a imigração. Mas ele está preocupado com relação a isso e há uma preocupação também que está ocorrendo dentro dos Estados Unidos. O Senado ontem derrotou um pedido para que houvesse para que uma operação militar na Venezuela só ocorresse com a aprovação do Congresso, né? Então os republicanos venceram ontem por 51-49 essa votação, apesar dos republicanos terem uma maioria de 53 senadores com relação a isso, né? São 53 senadores republicanos e 51 votaram contra essa medida.